Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Para essa aula de hoje, para esse vídeo de agora, a ideia é apresentar a resolução daqueles exercícios que estão propostos na aula gravada da semana passada e na aula gravada de hoje, tá? Então tinham 2 exercícios a mais propostos, eu vou resolvê-los. Então vamos resolver os exercícios. O primeiro exercício que eu havia solicitado diz que um morcego, ao procurar seu alimento, emite ondas ultrassônicas 10 watts por metro quadrado. Essa é a unidade do Sistema Internacional de Intensidade Sonora. Aí sempre tem que trabalhar nessa unidade, tá, pessoal? Não pode ser centímetro quadrado aqui embaixo. Então é o I que vai aqui, ó, nessa expressão aqui em cima. Lembrem que o I0 é o limiar do limite audível, é 10 na menos 12 watts por metro quadrado para o ser humano. E o I pode assumir qualquer valor de intensidade sonora. Nesse caso aqui, é 10 na 4 watts por metro quadrado. Ao procurar, ele emite 10 na 4 watts por metro quadrado. E quando captura o alimento, a intensidade é reduzida para 5 vezes 10 na 3 watts por metro quadrado. Encontre o nível de intensidade dessas ondas na escala decibel. Como esse número aqui já é um expoente na base 10, é 10 na 4, tá? Na hora de tirar o logaritmo, esse logaritmo aqui, facilita o cálculo, tá? Enquanto que esse número aqui, ao invés de ser um 10 elevado a um expoente puro, ele tem um 5 aqui na frente multiplicando. Então tem que usar uma propriedade do logaritmo, que é essa que tem aqui, 10 log de A vezes 10 na B, então vai pegar o log de 5 vezes 10 elevado no expoente, vai ficar o log de A mais o log de 10 na B, tá? Porque o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Tá? Então vamos fazer os cálculos. 10 na 4. Então, colocando lá no lugar do I o 10 na 4, fica 10 log de 10 na 4 por 10 na menos 12. O 10 na menos 12 está no denominador. Quando ele passa para cima do numerador, ele troca o sinal do expoente, fica 10 na mais 12. Então, vai ficar 10 na 4 vezes 10 na mais 12. Como a base é igual, os dois estão na base 10, soma-se os expoentes. Então, vai ficar 4 mais 12. Então aqui, 4 mais 12 é 16, log de 10 na 16. Como o log está buscando o expoente na base 10, que dá o resultado do número, então aqui o 10 na 16, o resultado do log é 16. Podem fazer na calculadora se quiserem, mas vai chegar no resultado que é 16. Então sobrou 10 vezes 16, que é 160 decibéis. Para a intensidade de 5 vezes 10 na 3 watts, a gente vai colocar o I 5 vezes 10 na 3, e aí vai ficar agora logaritmo o 10 na menos 12 troca de sinal quando vai lá para cima, fica 10 elevado na 3 mais 12, 3 mais 12, e aí tem esse 5 aqui na frente. A gente vai usar aqui na propriedade lá em cima, ó, tá? Então, 10 log de 5 vezes 10 na 15 vai ser igual o 10 vezes log de 5 mais log de 10 elevado na 15. Tá? Log de 5 mais log de 10 elevado na 15. O log de 5 a gente pode ver lá na calculadora. Deixa eu fazer aqui para vocês. O log de 5... calculadora, não muda muito, fica os números bem pequenininhos. Então aqui 5, logaritmo na base 10 é esse, vai dar 0,69897. Então, log de 5, 0,69897.
mais 15, fica 15,69897, vezes 10 vai ficar 156,987 decibéis. No outro exercício, sons acima de 160 decibéis podem danificar o tímpano. Tem autores que falam que já a partir dos 130 já danificam, tá, pessoal? Então tem que cuidar, na realidade tem a ver também um pouco com o tempo de exposição, né? Se tu ficar muito tempo ouvindo um som com uma intensidade muito alta, o teu tímpano pode, para se proteger, ele pode ir calcificando, tá? Então calcificar significa que ele vai endurecendo para conseguir aguentar essas intensidades sonoras, e aí tu perde a sensibilidade. Por exemplo, sons com intensidade menores tu não vai perceber mais, tá? Então tem autores que falam aqui 130 decibéis. A Duran fala 160. Tá? Então sons acima de 160 decibéis podem danificar o tímpano. Qual a intensidade em watts por metro quadrado para esse nível sonoro? Bom, então agora nós temos o beta, que é 160, e nós vamos procurar o valor do I, que é a intensidade sonora. Tá? Então 160 é 10 log do I, o I0 é a intensidade no limiar da audição, 10 a menos 12. Agora o 10 passa para o outro lado dividindo, fica 160 por 10, igual log do I por 10 na menos 12. Isso aqui é 16. E agora tem que aplicar a função inversa do logaritmo dos dois lados. E a função inversa do logaritmo é 10 elevado no expoente. Então, como aqui ficou 16 desse lado, se eu sumir com o logaritmo aqui desse lado, vai ficar 10 elevado na 16 desse lado aqui. Tá? Então, o I sobre 10 na menos 12 é o 10 elevado na 16. E aí some com o logaritmo e colocou o antilogaritmo aqui nessa expressão. Tá? Passa o 10 na menos 12 multiplicando. 10 na menos 12 vezes 10 na mais 16 dá 10 na mais 4. Então, um som audível vai depender da frequência, né? Um som audível para o ser humano entre 20 e 20 kHz, que tiver uma intensidade de 10 na 4 watts por metro quadrado, danifica o tímpano. Isso aqui seria 10.000 watts de potência. 10.000 watts de potência. E percebam que já um aparelho de som desses modernos aí, eles já fornecem uma potência RMS, que eles falam, que é uma raiz quadrada de uma função, que dá já aproximadamente aí 3.000, 4.000 watts. Tá? Então é fácil de chegar num som com uma intensidade tão grande assim. Num show musical, é bem provável que essa intensidade, se estiver muito próxima às caixas de som, seja ultrapassada. Tá bem? Outro exercício. Um foguete explode a uma altura de 400 metros, produzindo em um ponto no chão, verticalmente abaixo dele, uma intensidade sonora média de 6,7 vezes 10 na menos 2 watts por metro quadrado. Qual o nível sonoro em decibéis dessa explosão sentida no solo? Então aqui só tem que pegar essa intensidade e calcular o beta. Então colocando a intensidade ali, o 10 na menos 12 passa lá para cima, troca de sinal, fica 10 na mais 12. Log de 6,7 vezes 10 na 10. Usamos aquela propriedade do logaritmo, vai ficar log do A. O A é o 6,7. Log do 6,7 mais o log de 10 elevado na 10. E aí vai para a calculadora, calcula esse logaritmo e soma com 10, porque log de 10 na 10 é 10. Tá? Então vai ficar 0,826 mais 10 vezes 10 vai ficar 108,26 decibéis.
Outro exercício: as ondas ultrassônicas com alta intensidade podem ser usadas sem dano ao ouvido. Tá? Então é ultrassom, o ouvido não está percebendo este som, então não importa a intensidade, pode ser uma intensidade bem grande, que não vai provocar dor, porque é inaudível, e se não vai provocar dor, também não provoca problemas ao tímpano, tá? Não causa nenhum problema ao tímpano. Qual o nível de intensidade sonora de uma onda ultrassônica 10 watts por centímetro quadrado, onde 1 centímetro quadrado é 10 na menos 4 metros quadrados. Então aqui não está no sistema internacional, nós vamos ter que transformar para o sistema internacional e a gente vai usar essa conversão que tem aqui. Ó, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Então aqui, 10 watts por centímetro quadrado, no lugar do centímetro quadrado eu ponho o 10 na menos 4 metros quadrados. Aí o número 10 na menos 4 passa para cima a troca de sinal, vai ficar 10 na mais 4 vezes 10, dá 10 na 5, ou seja, 10 na 1 mais 4. Tá? Então, a intensidade sonora na escala decibel vai ser 10 log de 10 na 5, que é esse valor aqui, dividido por 10 na 12. Então agora deu 10, o 10 na menos 12 passa para cima a troca de sinal, 10 na 5 mais 12 vai dar 17, então log de 10 na 17 é 17 vezes 10, 170 decibéis. Tá? Então é um ultrassom, não provoca dor no ouvido, não provoca nenhum problema no ouvido. Tá? Problema de estourar o tímpano, por exemplo. Tá? Por quê? Porque é um som inaudível. Ele está na faixa do ultrassom. Tá? Um exercício do Duran, exercício 62, página 144, para obedecer à exigência legal. Para a exigência legal, o fabricante desenhou seus carros com um ruído máximo de 80 decibéis. Um teste na estrada com um desses carros revelou que o ruído máximo era de 90 decibéis. Tá? Então aumentou aqui o ruído em 10 decibéis. O fabricante afirma que a diferença entre a intensidade medida e o limite legal é desprezível. Então aqui seria 10 decibéis em cima de 80, daria 20%, né? Daria 20%. Na realidade dá menos, né? 10 em cima de 80, deixa eu fazer a conta na calculadora aqui. 10 dividido por 80 dá 12,5%. Né? 12,5%. Então seria, segundo o fabricante, isso seria desprezível. Só que a norma está associada com a intensidade do ruído. Tá? Então não pode fazer a conta na intensidade na escala decibel, tem que fazer a conta na escala do I, da intensidade. Tá? Então vamos fazer a conta aqui. O fabricante afirma que a diferença entre a intensidade medida e o limite legal é desprezível. Calcule o aumento na intensidade do ruído e verifique a afirmação do fabricante. Então nós temos 80 decibéis, depois vamos calcular para 90 decibéis, vamos saber quais são as intensidades. Então aqui 10 na menos 12, passa o 10 dividindo, fica 80 por 10, que é 8. O inverso do logaritmo é 10 elevado na x, então sumindo com o logaritmo aqui vai sobrar 10 elevado na 8 desse lado. Tá? 10 elevado na 8, multiplica o 10 na menos 12, vai ficar 10 na menos 12 vezes 10 na 8, que é 10 na menos 4 watts por metro quadrado. Para 90 decibéis, já dá para ver aqui que vai ficar o 9, né? 9 igual ao logaritmo do I por 10 na menos 12.
O inverso do logaritmo é o 10 elevado na potência, então vai ficar 10 elevado na 9 igual a I por 10 na menos 12. Tá? I por 10 na menos 12 igual a 10 na 9. Passa o 10 na 12 multiplicando. Isso vai dar uma intensidade de 10 na menos 3. Então, se a gente fosse fazer a conta do percentual associado com os 10 decibéis, nós faríamos assim: 10 decibel por 80 decibel vai dar 0,125, ou multiplicando por 100, 12,5%. Tá? Isso que o fabricante afirma que é pouquinho. Tá? Mas, se for olhar na intensidade, fazendo essa diferença, 10 na menos 3 menos 10 na menos 4, aqui tinha sido feito 90 menos 80, tá? 10 na menos 3 por 10 na menos 4, dividido por 10 na menos 4, isso vai dar 0,0009 dividido por 10 na menos 4, que é 9. Multiplicando por 100, que nem foi feito ali no outro cálculo, dá 900%. Ah, então, em termos de intensidade, o ruído aumentou em 900%. Isso é inaceitável. Ah? No outro exercício, agora exercício associado com o efeito Doppler, já na aula que foi passada hoje pela manhã, um golfinho nadando com uma velocidade de 15 metros por segundo em direção a um rochedo emite uma onda ultrassônica de 2,5 vezes 10 na 5 Hz. Considerando a velocidade do som na água do mar igual a 1.478 metros por segundo, qual a frequência percebida pelo golfinho após ser refletida no rochedo? Então, na aula foi apresentado um exercício semelhante, foi um exemplo semelhante, foi resolvido. A gente vai usar o efeito Doppler, que é essa equação que tem aqui, uma equação geral aqui. Lembrem que tem 4 casos. Tem quando a fonte e o observador estão vindo no mesmo sentido, tem quando estão se afastando, tem quando está um se aproximando e o outro se afastando, tem quando está o outro se afastando e esse um se aproximando. Tá? Em termos dos dois se aproximando, o sinal que vai aqui, o de cima é o mais e o de baixo é o menos. Tá? Então aqui o golfinho está se aproximando, a gente vai usar V mais V0 e aqui embaixo V menos VF. Primeira coisa, o rochedo está parado e o golfinho está se aproximando. Então a gente vai colocar a velocidade do observador igual a 0, tá? Porque aí seria o rochedo que está observando a frequência. Tá? Aqui foi passado inicialmente para kHz, que é mais usual. Então aqui o kHz é 10 na 3, enquanto que aqui está 10 na 5. Então sobram 10 na 2 multiplicando o 2,5. 10 na 2 vezes 2,5 dá 250. Né? Então o observador está em repouso e a fonte se aproxima. É o golfinho que se aproxima. Né? Então, colocando ali o sinal de mais em cima e o de menos embaixo, o V0 igual a 0, some o V0 e fica V menos VF no denominador, onde V é a velocidade do som no meio. Tá? Então, aqui 250 kHz, velocidade do som 1478, menos a velocidade da fonte, é a velocidade do golfinho, que está a 15 metros por segundo, menos 15. Faz primeiro essa divisão aqui, faz a subtração primeiro, depois faz a divisão, depois multiplica por 250. Isso vai dar 252,56 kHz. A observação importante aqui que ele está pedindo qual a frequência percebida pelo golfinho após ela ser refletida, ou dar o eco no rochedo. Então esse sinal aqui era o sinal de frequência que chegou no rochedo. Agora esse sinal foi refletido. Tá? Então o rochedo vai funcionar como uma fonte de sinal, de som, uma fonte sonora, com essa frequência aqui. Enquanto que o golfinho, que é o observador agora,
ele vai estar chegando com a velocidade de 15 metros por segundo e percebendo esta frequência aqui. Então vamos ver. Agora, quando o rochedo está emitindo o som, já bateu no rochedo, está refletindo, a velocidade do observador, da fonte é zero, porque é o rochedo que está parado, né? E a velocidade do observador é a velocidade do golfinho, né? Então assim, a velocidade da fonte é zero e o observador se aproxima, o golfinho se aproxima. Então, aplicamos mais uma vez a equação, só que agora com o VF igual a zero, né? Então lembre que o sinal é mais em cima e menos embaixo quando eles se aproximam. Só que a frequência já tinha sido mudada, então tem que usar essa frequência que foi calculada uma primeira vez, agora para fazer a conta no que o golfinho vai ouvir. Então 252,56, sinal de mais aqui em cima, mais 15, faz a soma, faz a divisão, multiplica por esse número. 255,12 kHz. No ano passado o pessoal fazia as contas, mas acabava fazendo só a primeira conta, né? Quando é eco, tá, pessoal, tem que fazer duas contas. Uma conta na situação quando a parede está percebendo, o obstáculo está percebendo uma frequência, e uma segunda situação quando a parede está emitindo a frequência novamente, está refletindo a frequência novamente, e tem que fazer uma conta de novo, né, para finalizar o exercício. Outro exercício é parecido com esse número 6. Um morcego emite um som com frequência 112 kHz, sendo esse som refletido em uma parede. Supondo que o morcego se aproxime, isso é importante, tá? Se aproxime da parede. Então aqui em cima a gente vai usar o sinal de mais e aqui embaixo a gente vai usar o sinal de menos, tá? Se estiver se afastando, aí aqui em cima é o sinal de menos e aqui embaixo é o sinal de mais, tá? Se os dois estiverem se afastando, tá? Velocidade de 5 metros por segundo, então ele se aproxima com velocidade de 5 metros por segundo. Qual a frequência que é percebida pelo morcego após ser refletida na parede? Velocidade do som, 343 metros por segundo. Então, primeiro, o observador, que vai ser a parede, está em repouso. Então, aqui em cima é sinal de mais, aqui é menos, mas o V0 é zero, tá? Então, fica V por V menos VF. 112 kHz, 343 é a velocidade do som, menos a velocidade da fonte, que é o morcego, que é 5. Vai dar 113,66, né? A parede vai refletir o som e o morcego vai ouvir esse som. Então agora a parede vai estar emitindo essa frequência e o morcego, que é agora vai ser o observador, né? E a parede vai ser a fonte, vai usar essa equação com a velocidade da fonte igual a zero, tá? A velocidade da fonte igual a zero, o morcego é o observador, então fica V mais VO, mais V do observador, por V. Colocando a frequência já modificada, 113,66, 343 mais 5 por 343 vai dar uma frequência de 115,32 kHz. Espero que vocês tenham conseguido acertar esses exercícios. Eu vou propor alguns e vou colocar numa tarefa para vocês resolverem, tá ok? Então, muito obrigado, e dúvidas vocês guardem para a aula síncrona, tá, pessoal? Então aproveitem a aula síncrona da semana que vem para esclarecer as dúvidas que vocês têm a respeito dos exercícios, a respeito dos conceitos que foram apresentados agora nessa aula assíncrona, tá bem? Tenham um bom dia a todos e até mais.